Excelentíssimo senhor desembargador José Moinhos Pinheiro Filho, a quem eu insisto em chamar de meu procurador-geral de Justiça, e nesse breve currículo que o doutor Pinheiro disse, faltou mencionar que o primeiro cargo que eu ocupei na administração foi como subcoordenador do Centro Regional de Apoio Administrativo de Duque de Caxias, que depois, e na ocasião, eu era porque era promotor de justiça do Tribunal do Júri de Nova Iguaçu, e depois o doutor Pinheiro viu a relevância de elevar Nova Iguaçu a um centro regional, pela criminalidade, pela densa população, não dava para trabalharmos a população de Duque de Caxias junto com a de Nova Iguaçu, criou o Centro Regional de Apoio de Nova Iguaçu, me honrou com mais essa nomeação e ergueu em Nova Iguaçu o primeiro fórum, o primeiro prédio do Ministério Público fora da capital. Então, um prédio belíssimo que está até hoje lá atendendo a sociedade, e me sinto, ô Pinheiro, muito honrado com a confiança que você depositou em mim. Me sinto honrado também em estar participando dessa mesa hoje e desse painel em que estão aqui Marcos André Schutt, grande amigo também, companheiro de longas trajetórias, doutora Leila Costa, que foi minha subprocuradora de planejamento, deixou um dos maiores legados da minha administração, que é o Laboratório Orçamentário de Políticas Públicas, que nós falaremos sobre isso um pouco mais adiante. E parabenizo também a doutora Renata Guarino pela fala, pela coragem, pela determinação em enfrentar esse crime organizado, essas milícias, num momento tão difícil do nosso Estado, da nossa cidade. E uma homenagem especial ao doutor Luiz Sérgio Widerovski, aqui presente, um conselheiro, um amigo, um apoiador. É uma honra estar aqui hoje perante Vossa Excelência. Ainda sob o impacto da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal ontem, doutor Pinheiro nos convida para falar sobre os desafios da segurança pública, macrocriminalidade organizada e violenta. É um desafio para todos nós. E é um desafio, repito, considerando a decisão de ontem, porque ela já vigorava, salvo engano, desde 2009, e isso vai impor cada vez mais, Pinheiro, uma reanálise da nossa forma de atuar. Nós temos que nos repensar como sistema de justiça. Nós temos que nos reposicionar no nosso atuar, na nossa análise dos fatos. Eu costumo citar uma frase que eu acho que ela é muito própria para esse momento pelo qual estamos passando, que é um momento de transposição, de mudança de cultura. E ela diz o seguinte: o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Então nós temos que ter uma atuação menos focada no Poder Judiciário. E aí eu quero deixar muito claro a relevância do Poder Judiciário, a importância do Poder Judiciário para grandes causas. Podemos até, dentro de uma análise da Lei de Pareto, deixar aqueles 20% mais relevantes para o Poder Judiciário e aqueles 80% que sobrecarregaram o Poder Judiciário. Salvo engano, hoje nós temos cerca de 78 milhões de processos
tramitando no Poder Judiciário. Isso é impossível de ser gerido, isso é impossível de ser administrado. E, gradativamente, começou a haver um impacto na nossa vida. E nós não podemos, hoje em dia, deixar de considerar que a nossa sociedade, ela é uma sociedade digital. Nós passamos a sermos seres digitais. Meus filhos são digitais. Eu me adaptei ao mundo digital. A minha mãe, com 86 anos, tem umas horas que ela escreve umas frases que parece que é mais em russo, mas ela é digital. Ela faz questão de fazer as coisas de forma digital. E nessa evolução da digitalização, da tecnologia, nós começamos nos organizando em rede. Inicialmente, agrupamos computadores. Não sabíamos exatamente a razão daquele agrupamento em rede de computadores. Isso pelos anos 80. Depois, passamos a nos agrupar por pessoas. Veio o Facebook, veio o Instagram, Twitter, e nós fomos interagindo mais. Agora nós já falamos em integração de coisas na rede. E isso pode ter um reflexo muito grande no sistema de justiça. Mas para adentrar um pouco mais nisso, eu vou fazer uma apresentação, Pinheiro, eu vou me permitir fazer daqui mesmo, porque eu acho que eu fico mais confortável, numa linha de que nós temos, acima de tudo, como profissionais do direito, sejam advogados, defensores, promotores, juízes, desembargadores, nós temos que conhecer o tecido social. Não dá mais para trabalharmos individualmente em cada processo. Não dá mais para termos uma atuação passiva, esperando que os fatos aconteçam e transformando cada fato em um inquérito e uma ação civil ou penal. Se continuarmos atuando assim, vamos continuar sobrecarregando o Poder Judiciário, tão importante, tão relevante para o Estado Democrático de Direito. Com essa filosofia, com essa mentalidade, estamos fazendo uma analogia com a medicina, tratando de um tumor quando o paciente tem metástase. Não vai resolver. Então, nessa visão, nessa análise, eu vou me permitir fazer uma reflexão sobre o nosso Estado, tão castigado, tão sofrido. Um Estado que nasceu rico, com uma população rica, alegre, animada, festeira, rico de riquezas minerais, rico de uma extensão oceânica maravilhosa, matas, serras, tudo para ser um Estado diferenciado no mundo inteiro. Se contarmos o contexto do Estado do Rio de Janeiro, qualquer gestor adoraria estar à frente de um comando de um Estado como o Rio de Janeiro. Antiga capital federal, referência mundial em arte, cultura, paisagem natural e turismo. Conseguiríamos facilmente encher as nossas redes hoteleiras de janeiro a janeiro. Barcelona está lá colocando turistas pelo ladrão, já começando num processo de diminuição do turismo, porque a população está se sentindo incomodada e nós aqui com inúmeros hotéis fechados, a economia não produzindo o necessário. Paralelamente, temos riquezas minerais, produtor de petróleo e gás natural, polo petroquímico, automotivo, siderúrgico, químico, farmacêutico.
segundo maior estado exportador, segundo maior PIB do Brasil, terceira maior população e quarto menor estado. Ora, que contexto espetacular, que contexto maravilhoso. Não podemos passar por dificuldades alguma. Todos os elementos de riqueza, todos os elementos de prosperidade se encontram no território do Rio de Janeiro. Essa semana mesmo houve um leilão de uma bacia de Búzios e foi o mais valioso do leilão. E ela está onde? No Rio de Janeiro. Mas temos o pior ambiente de negócios, temos o pior ambiente de trabalho. Somos recordistas em roubo de carga. Em competitividade, de acordo com a Controladoria Geral da União, estamos em 13º lugar. Em infraestrutura, 21º lugar. Em segurança pública, 23º lugar. Transparência, 26º lugar. E solidez fiscal, o incrível e inimaginável 27º lugar. Isso nos levou a um caos. Isso conduziu o Estado do Rio de Janeiro a um absoluto estado de falência. Começou com o jogo do bicho, que ainda está aí. Passamos a ter facções criminosas, crime organizado, e hoje, como bem disse a doutora Renata, a milícia se alastrou pela nossa cidade, pelo nosso estado, e em breve exportaremos mais esse produto. Ou seja, é o Rio de Janeiro, infelizmente, na vanguarda do atraso. E a pergunta que todos fazem: qual a causa? O que nos levou a isso? De que forma chegamos a essa situação? Indiscutivelmente, administrações públicas ruinosas, seguidas administrações públicas ruinosas. Para isso, a gente tem que fazer uma digressão, uma análise. O Brasil, a administração pública no Brasil, começou nos idos de 1808 com o patrimonialismo e foi até 1936. E o que é o patrimonialismo? É a mistura, é a confusão do público com o privado. É o gestor se apropriando da máquina pública para atender a interesses pessoais. São nomeações para cargos que atendam única e exclusivamente interesses pessoais. Utilização de veículos, aeronaves, utilização de verbas públicas para pagar questões privadas, particulares. Para combater isso, nós migramos para um modelo burocrático iniciado em 1936, que, em tese, foi até 1995. E o que seria a burocracia? Uma forma de estabelecer controles mais rigorosos. Mas, ao longo do tempo, ela foi sendo deturpada. E nós, e aí eu acho que o Rio de Janeiro sempre é pioneiro nisso, nós contribuímos muito para que o modelo burocrático passasse a ser estigmatizado. E aí criamos determinadas frases, o toma lá da cá, o é dando que se recebe, ou o criar dificuldades para ganhar facilidades. Mas não é que o modelo burocrático seja ruim de tudo, não. Ele é um modelo que realmente cria métodos, cria parâmetros.
cria maior rigor, apesar de inchar a máquina, principalmente no tocante a pessoal. Mas, já numa visão mais moderna, Bresser Pereira, em 1995, passa para o modelo patrimonialista, gerencialista, com foco, acima de tudo, na eficiência do serviço público. Mas, até hoje, ele não pegou. Até hoje, ele não faz parte diretamente da administração pública no Brasil. Nós optamos, ao que parece nesse momento, por um modelo conjunto. O patrimonialismo está aqui, as nomeações, a utilização indevida de veículos, de aeronaves, continua, a burocracia não saiu e o patrimonialismo, de certa forma, ainda é tímido, apesar de ser o grande caminho. E o que fazer para virar esse jogo? Como nós podemos transformar essa realidade? O Ministério Público do Rio de Janeiro adotou a plataforma de governos abertos. A plataforma de governos abertos ela foi resgatada pelo presidente Barack Obama em 2009, aplicada nos Estados Unidos. Em 2011, ele criou uma frente, ampliou. O Brasil passou a ser um dos 8 primeiros signatários dela. E ela se pauta num novo modelo de governança, através da transparência, da integridade, da participação social, da participação cidadã e de tecnologias e inovações. Veja bem, Pinheiro, são pilares que se moldam exatamente no perfil constitucional do Ministério Público. Transparência e integridade fazem parte do nosso DNA. A participação social cidadã é a quem o Ministério Público atende diretamente. E tecnologias e inovações, na minha ótica, é o grande atalho para que possamos chegar a um grau de resolutividade, a um grau de eficiência, a um grau de entrega muito maior. Para isso, nós temos que acreditar, acima de tudo, em governos digitais, em administrações públicas digitais, em serviços públicos digitais, na reorganização dos equipamentos públicos. O nosso objetivo, a nossa proposta é, através desse novo modelo, dito aqui pelo Dr. Pinheiro, através da plataforma Ministério Público em Mapas, permitir ao cidadão que ele enxergue cada equipamento público, seja uma atuação, um atuar do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, de cada escola. Ele tem que poder eleger a escola em que o filho estuda e penetrar nela, sabendo a verba aportada, quantas carteiras existem, nível de evasão, para saber aquele ambiente como é gerido, cada hospital, quantos leitos hospitalares existem naquele hospital, quem são os médicos plantonistas, de que horas a que horas, para que ele possa fazer valer o seu direito, a sua cidadania. E para isso hoje nós temos um ferramental muito robusto que é muito acessível às instituições através do Big Data, da inteligência artificial, da mineração de dados, de estatísticas, de georreferenciamento, da própria internet das coisas. Um ambientalista hoje acompanha o mico-leão-dourado em cada mata, acompanha a baleia nos oceanos, consegue avaliar se ela está em extinção ou não. Se vocês perceberem a laranja que compram no supermercado, ela já vem com um códigozinho ali para você saber a origem dela, ou seja, se teve algum problema, você pode ir diretamente na fonte. E é isso que o sistema de justiça tem que começar a fazer.
Nós temos que começar a nos enxergar como instituição e parar com aquela atuação mecânica de processo por processo. No século XX, isso dava certo. Mas, numa sociedade do conhecimento em que a informação trafega com tanta velocidade, já não funciona mais, doutor Luiz Sérgio. Lá atrás, os membros do Ministério Público, do Sistema de Justiça, podiam fazer pareceres quase que de forma artesanal. Hoje em dia, se nós não nos valermos dos robôs, fazendo uma raspagem e plotando essas manchas de processo no georreferenciamento, nós não vamos identificar aonde estão as maiores incidências dos problemas. Para tanto, o Ministério Público do Rio de Janeiro adotou como planejamento estratégico a gestão digital. É uma previsão de 2020 a 2027, sendo revisitada a cada 2 anos. E ela contempla a integração, a inovação e resultado. As instituições têm que caminhar mais próximas, têm que trocar informações. Nós temos o que é de mais precioso hoje em dia, que é a informação. Dizem que a informação é o novo petróleo. E se realmente a informação for o novo petróleo, não existe instituições mais ricas que as nossas. Só que, infelizmente, nós desperdiçávamos isso. Hoje, nós do Ministério Público do Rio de Janeiro estamos trabalhando com ciência, tecnologia e inovações. E para trabalhar com ciência, temos aqui a doutora Joana Monteiro, que até o ano passado presidia o Instituto de Segurança Pública e hoje preside o nosso centro de pesquisas, exatamente para poder entregar à sociedade essas questões de uma forma acessível. Paralelamente, nós temos também a rede de controle de gestão pública, que é uma rede do bem, é uma rede de integração, em que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Rio, as Controladorias Gerais da União, Estado, Município, Defensoria Pública da União, do Estado, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Polícia Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas da União, Estado, Município e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nós nos reunimos a cada 2 meses, exatamente para trocar material, trocar impressões, trocar informações. O mundo moderno, ele não tem espaço mais para competição. O que vigora agora é o compartilhamento. Não é o meu feudo, é a nossa área que tem que ser gerida em conjunto para podermos debelarmos esses problemas sociais que estamos enfrentando. A boa notícia é que o governo do Estado aderiu à plataforma digital do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós, há coisa de 4, 5 meses atrás, estávamos com o termo de referência concluído, prontos para licitarmos uma nuvem para armazenarmos todos esses dados, quando o governo do Estado aderiu à nossa plataforma digital. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos mais riqueza de dados. Para tanto, nós tivemos que refazer nosso termo de referência. E todas as secretarias vão passar diretamente para nós, através dessa nuvem, esses dados que serão minerados e entregues à sociedade de forma customizada. E, para nós, é sempre importante dizer que onde há vontade, há um modo de fazer. E o Brasil já é digital há muito tempo. O Brasil, quando quer, ele faz bem feito. A nossa Receita Federal, ela é digital. O nosso órgão arrecadador, ele é digital, autodeclarativo. Cada um vai lá e faz a sua declaração.
E para mostrar o quanto ele se impõe, o símbolo dele é um leão. E aí, Pinheiro, eu pergunto, por que que o órgão arrecadador é digital? Há anos, por que que o órgão arrecadador tem um leão como símbolo e o órgão gestor é analógico, com papel, lápis, borracha e livro? Por que que não há um interesse em dar maior transparência, em digitalizar tudo, em trazer o cidadão para participar dessa gestão através de governos abertos? Aqui eu vou exibir para vocês um breve vídeo dos espaços nossos no Ministério Público. Os senhores estão convidados como cidadãos, como membros desse fórum, a nos visitar quando quiserem. Pinheiro, leve-os lá. É um grande prazer para nós. Recebemos pessoas quase que diariamente, não é, Joana? Segunda-feira receberemos, por indicação do ministro Herman Benjamin, uma delegação do Ministério Público da China. Não sei se eles vão poder ensinar para nós democracia, mas tecnologia eu espero. Aqui, vejam que a gente, no campo direito, começa a trabalhar de forma científica, como a medicina, elaborando diagnósticos, olhando no georreferenciamento o estado, a cidade, os bairros e cada quarteirão. Já identificamos que no plano urbanístico apenas 30 cidades no estado têm todos os bairros aprovados por lei. Como que uma cidade pode ser gerida se ela não tem os seus bairros identificados? Como que eu vou cuidar de filhos se eu não identifico os meus filhos, se eu não batizei meus filhos? Eu não posso nem matricular numa escola. Então, 60 e tantos municípios no Rio de Janeiro não têm nem os bairros aprovados. Aqui é um trabalho exatamente do consumidor, sempre para que vocês vejam que é uma linha científica acoplada à tecnologia e a inovações. Esse, Pinheiro, é um trabalho que nós fizemos muito interessante de vínculo, análise de vínculo, analisando os benefícios e isenções fiscais na eleição e as doações eleitorais das empresas atendidas pelos benefícios na eleição de 2018. E esses inúmeros pontinhos pretos é o que a gente chama de barriga de aluguel. Os candidatos recebem essas doações depois de terem encampado os benefícios e isenções fiscais e as doações são repassadas para o candidato diretamente ou para o partido, que repassa para inúmeros outros. No passado, o Chute, por exemplo, aqui presente, trabalhou na coordenação do eleitoral. Nós levaríamos anos e anos para chegar a uma identificação dessa. Hoje, num trabalho de agrupamento de dados, inclusive através da rede de controle, nós conseguimos essa resolutividade com muito maior eficiência. Então, são experimentos nossos, difusão de conhecimento, criação. O Integra é o novo sistema de gestão de processos, então ele vem substituindo o nosso MGP, que era um sistema muito lento, muito ruim. O Centro de Pesquisas, coordenado pela doutora Joana Monteiro, aqui presente, está começando a produzir trabalhos excepcionais. Tem um trabalho, Pinheiro, que eu queria compartilhar com vocês sobre milícia, um estudo sobre as milícias espetacular. Está bem próximo de ser divulgado, não é, Joana? E é um trabalho que iniciou com o colega Aires, que hoje participa de um painel aqui também, o Luiz Antônio Aires, e é um colega extremamente corajoso, dedicado, empenhado, combativo e merece todo o nosso apoio também.
Essas são algumas análises orçamentárias do Centro de Pesquisa. Então, hoje, através do Laboratório Orçamentário de Políticas Públicas, idealizado, criado pela Leila Costa aqui presente, nós passamos a ter uma visão em tempo real do orçamento do Estado e de cada município, ou seja, nós não precisamos mais esperar o término do exercício para tomarmos as providências. Esse é o estudo, Pinheiro, um pequeno slide do estudo sobre milícias. Esse é um estudo sobre o impacto dos royalties de petróleo no estado do Rio de Janeiro e nas cidades do Rio de Janeiro. E aí a gente chega à triste constatação que os royalties não fizeram bem para nenhuma cidade do estado do Rio de Janeiro. Todas, por má gestão, só passaram a ter problemas com os royalties. Era como se eu, como funcionário público, comprasse uma mega fazenda e ela não fosse sustentável, ou seja, meu dinheiro ia pelo ralo. Então, colocando porcelanato nas calçadas, criando estádios. Agora, eu ouvi dizer que Maricá quer construir um estádio de futebol. Maricá, nesse momento, talvez seja a cidade mais rica do nosso estado com repasse de petróleos, que é o tal do Campo Lula. Então, não tem uma política pública pré-definida com participação direta da sociedade. Enfim, para concluir, uma frase aqui que eu gostaria de registrar: se você quer ter o que nunca teve, você precisa estar disposto a fazer algo que nunca fez. Essa é uma pequena contribuição que eu podia dar no dia de hoje. Repito, estamos à disposição. Visitem o Ministério Público, visitem nossas redes sociais, nos acompanhem, façam sugestões. Muito obrigado, Pinheiro, muito obrigado a todos.